Caríssimos irmãos e irmãs, muito boa noite. Que a paz do Mestre Jesus envolva cada um de nós na noite de hoje, para aprendermos um pouquinho mais, fazer algumas reflexões, dentro dos ensinamentos espíritas, à luz do Evangelho de Jesus. Que estejamos em paz e harmonia, para termos essa felicidade, porque é uma felicidade, meus irmãos, nós nos encontrar dentro de uma casa espírita como essa, que o ambiente já foi preparado antes de aqui nós chegarmos, porque o Centro Espírita trabalha 24 horas com a espiritualidade amiga, não para. Então, por isso que quando nós entrarmos dentro da casa espírita, eu costumo pedir licença, porque eles estão trabalhando, Então, já foi preparado o ambiente para nós, e também com a música maravilhosa, que harmoniza, uma mensagem lida, tudo isso é um preparo do qual a espiritualidade encontra esse espaço de vibração, de amor, de harmonia, fluidificando todos os cantos da casa, energizando este ambiente. Por isso que quando a gente chega aqui, em qualquer casa espírita, a gente se sente bem, sente uma paz, uma harmonia. E muitos dizem assim: seu Altamiro, não dá vontade nem ir mais para casa. E realmente, pode ir para casa, mas leve consigo também e conserva, Mantenha-se naquela paz, naquela harmonia. Não precisa sair lá fora, no trânsito, que já começa do portão para fora, já muda de atitude. Não, vamos manter este equilíbrio. Depende de nós, Não deixe que os nossos irmãozinhos lá já dão o braço para nós, Nós damos os braços para eles, E daqui a pouco já estão com dor de cabeça, com problema. Aí diz assim: meu Deus, eu saí bem, cheguei em casa, já estou me sentindo mal de novo. Por que será? É porque a sintonia já mudou. É nós que mudamos, porque eles nos acompanham no bem. Mas quando a gente muda, a coisa muda. Bom, o nosso tema de hoje é: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Esta questão honrai, ela tem um dever a mais, porque principalmente em relação aos filhos, honrar ao pai e à mãe é um sentido muito profundo, é ser responsável, é fazer a eles aquilo que eles fizeram por nós, quando criança. Então, nós devemos essa honra a ele, assim como devemos ao nosso Pai Criador, Não desobedecer às suas ordens, estar sempre ali atento para servir, assim como eles sacrificaram as suas vidas em relação a nós. Então, este honrar o pai e a mãe, ele tem um peso muito profundo para nós, Então, esse está no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos ver o que significa o mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe. É da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama a seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Então, essa piedade não é aquela piedade, tadinho, coitadinho, não. É essa piedade com eles, nas horas difíceis, para dar uma atenção especial ao seu pai
assim como eles deram a nós, né? Então, esse termo honrai, ele tem este propósito, esse objetivo, né? É da lei geral de caridade e de amor ao próximo. Ninguém pode amar a seu próximo se não ama seu pai e sua mãe. E que é o quê? É o que é mais próximo de nós, é o próximo do próximo. Então é a eles que nós devemos ser generosos, né? Isto é um grande dever nosso. Quis Deus mostrar por essa forma que ao amar se deve juntar o respeito. E que hoje está meio complicado essa questão, né? Respeitar o nosso pai, respeitar a mãe. No nosso passado, assim como do Aguiar e muitos aqui, né? Então esse respeito ao nosso pai e à nossa mãe era coisa séria. Quando era chamado, o que é que o senhor quer, pai? O que é que a senhora quer, mãe? E não viesse para ver como ficava a situação, né? Então, era de uma forma mais rigorosa. Não significa dizer que nós temos que usar os mesmos métodos hoje. E a educação, esse respeito hoje, em relação pais e filhos, é através do diálogo e do exemplo. Porque o exemplo, ele educa. Não é faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Naquela época era assim. E hoje, em muitos casos, né? Eu não quero que tu fume, mas ele está com o cigarro no bolso. Eu não quero que tu beba, mas ele está bebendo. Eu não quero que tu faça isso, não grita comigo, mas ele grita mais alto para o filho obedecer. Ora, não precisa. Tom de voz suave, respeitoso, amoroso, né? Mas com autoridade moral. Então, esse respeito, né, é que deve existir. As atenção ao nosso pai e à nossa mãe. O que é que ele precisa? O que é que ela precisa, né? Então, é este amar o próximo, né? A submissão, ser submisso à vontade do Pai, assim como nós somos submissos à vontade de Deus, dentro do quê? Das suas leis, obedecendo às suas leis. Então, nós temos que ter essa submissão à vontade do Pai e da Mãe, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles. É uma obrigação, é um dever nosso. Tá? De modo ainda mais rigoroso, tudo que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Então nós temos que começar já dentro do lar, junto com a família, junto com o pai, a mãe, os irmãos, né? E depois em sociedade, porque levemos essa educação para a sociedade. O mundo que nós vivemos hoje, a sociedade que nós temos hoje, é um espelho vivo da sociedade que temos no lar, que é o núcleo primeiro de uma sociedade, é a família. Tá? Então, essa pequena sociedade que é família, seja um filho, ou dois, ou três, ou quatro, ou cinco, ou como no antigamente, até 25 filhos, né? Ia por aí afora, né? Então, a educação ser igual, ou mesmo nem ter filhos, uma opção do casal não ter filho, ou por algum problema físico, saúde, que não pode ter filhos, mas que aquele casal, ele ali já é uma família. Então, que ele seja unido com amor para
passar esta educação, esse respeito um com o outro. Isto é importantíssimo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem, às vezes, de pai e de mãe. Aqueles que adotam filhos, né? Têm os seus filhos adotivos, ou aqueles pai e aquela mãe que pegam os netos para criar por alguma razão. Às vezes a filha houve algum problema, ficou viúva ou foi embora, enfim, por alguma razão, às vezes os avós assumem a paternidade daquelas crianças. Então, são avós pais, né? Então, esse também merece todo o respeito, todos os deveres dos filhos para com eles, na velhice e em toda a sua situação. A educação com esses pais, avós, ou aqueles que adotam, né? Vamos citar um exemplo aqui de um pai adotivo de mais de 600, perdeu a conta, eu até creio, Divaldo Pereira Franco, na Mansão do Caminho, crianças recém-nascidas abandonadas na porta lá da casa dele, e muitos até em situação crítica, jogados em lata de lixo, né? Então ele acolhia aquelas crianças, aqueles bebês, aqueles recém-nascidos, e registrava em seu nome, desde jovem. Ali ele dava a educação de todas as ordens, profissional, intelectual, moral, religiosa. Saíam ali um verdadeiros cidadãos, né, para a vida. Então era um trabalho educativo dele com essas crianças. E tantas outras pessoas no anonimato que fazem o mesmo papel, né? Então, esse dever, naturalmente, as pessoas que fazem este papel de pai e de mãe. Da mesma forma, os filhos para com eles depois, né? Os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário. Não é só isso necessário. Deve-lhe também as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada que nós temos com os nossos pais. O pagamento de uma dívida sagrada. Porque através deles é que nós tivemos a oportunidade, a felicidade, que nós pedimos e rogamos e imploramos a Deus para reencarnar naquela família, naquele convívio social, que muitas vezes são resgate que nós trazemos de outras vidas, são as nossas provações, as nossas expiações e a nossa missão dentro de uma família. Às vezes os conflitos que surgem são espíritos que têm alguma animosidade com o outro, irmãos. Às vezes é com o pai, às vezes é com a mãe, é um irmão com o outro, né? Mas tem outros que têm uma afinidade muito grande com os outros, né? E Deus permite que muitos espíritos dessa ordem são reencarnados no meio de uma família equilibrada moralmente, né? E com situação de posses também, para que esse espírito seja educado para um encaminhamento melhor na sua conduta moral. Então Deus permite, que muitos dizem que é a ovelha negra da família, que sempre sai fora da educação dos outros. Não, não tem nada de ovelha negra, não. São nossos irmãos que tem que ser tratado com muito amor. Então, esse dever, né? Essa obrigação
tanto dos pais para com os filhos, como os filhos para com os pais. Não deve seus pais pobres, só o estritamente necessário, só as coisas lá supérfluas, né? Acolher o pai para ele não morrer de fome. E às vezes ele faz lá uma casinha, um casebrezinho lá nos fundos da casa, mas não quer que o pai ou a mãe nem entre dentro de casa, porque a sua higiene ele já não tem mais um controle, cai comida da boca, já não tem mais o equilíbrio das mãos, tem mal de Parkinson às vezes, Alzheimer, esquece, repete 1000 vezes a mesma coisa, e os filhos se incomodam, os netos repetem, não tem mais paciência, mas nós fizemos piores ainda quando eram crianças. E eles toleravam, eles faziam o papel deles, porque sabiam que aquilo ali ia passar, nós íamos crescer, nós íamos ter a nossa vida profissional, a nossa família. Então depois, eles passam muitas vezes a ficar acamado, ter que trocar fraldão, viram que ser criança de novo, tem que ser conduzido pelas mãos, muitos perdem a visão, levar ao médico, levam ao hospital. Então temos esse dever com os nossos pais, necessariamente este dever. Deve-lhe também as solicitudes, aquilo, o carinho, o amor, o respeito, né? O que é que o senhor quer agora, pai? O que é que a senhora quer, mãe? Né? Este carinho, mas que seja de coração. Não jogar em uma casa de repouso. Uns dizem que é asilo, eu não gosto de expressão asilo, né? Então bote lar dos idosos, lar dos idosos, né? Então evite essa casa de repouso, não, bota um lar, né? Abrigo, alguma coisa mais carinhosa, né? E que este local ofereça condições para que os nossos idosos também vivam uma vida decente, porque tem muitos locais desse que a gente se sente mal até chegar na porta. Parece um depósito de um produto descartável, só para esperar a morte. Não. Faça alguma coisa de lazer. Procure saber que aquelas criaturas também foram crianças, foram jovens, adolescentes. Passaram a sua maturidade e também tiveram lazer. Então eles tiveram uma profissão. Eles são as pessoas felizes, alegres, mas vão se matando aos pouquinhos por causa dessa situação. Caem em depressão e desejam mais a morte do que a vida. Não. E muitos abandonam ainda os seus pais, as suas mães, e não aparecem mais. Eu subi um comentário que a minha esposa falou sobre uma pessoa muito amiga nossa, e foi uma vizinha que a gente se criou junto, perto um do outro, e que depois venderam a sua propriedade, o seu filho único, aí comprou um outro terreno, muito bem, de posse e tal, e resumindo, 15 dias atrás, jogou a sua mãe em um asilo. Simplesmente disse que ia passear com a mãe, né? E chegou lá, botou num asilo, virou o carro e foi embora. Isso é doído. E ela ficou gritando 24 horas por dia dentro do asilo e foram obrigados a ir buscar ela de novo. Então, onde é que está essa piedade filial, este amor, esse respeito, esse carinho, essa benevolência?
para com o nosso próximo. Ai, pois, daquele que ouvida o que deve aos que o ampararam em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para lhe garantir o bem-estar. Quantos que sacrificam, fazem o melhor que pode, levantam de madrugada, os pais, com chuva, temporal, frio, calor, trabalham o dia inteiro, às vezes passando dificuldades, em trabalhos duros, pesados, de grande sacrifício, para trazer o bem-estar para a sua família, o alimento, a educação, a instrução, né? Porque a instrução é o colégio, é a faculdade, pagam faculdades, né? Para que esses filhos sejam cidadãos, sejam homens de bem, seres que estão trabalhando. Quantas dificuldades, necessidade material eles passam, quantas privações para dar aos seus filhos. Ai do ingrato, será punido com a ingratidão, e o abandono será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na existência atual, mas com certeza noutra, em que sofrerá o que houver feito aos outros aqui, já começando dentro da família. Ação e reação, causa e efeito, né? Então vai sentir as mesmas necessidades, as mesmas privações, para sentir na pele, para ver que não devemos fazer ao outro aquilo que não gostaríamos que o outro me fizesse. Então o que eu quero que o outro me faça? O melhor, que me respeite, que me ame, que me dê o necessário, que me ajude na hora difícil, nas minhas dificuldades. Então eu tenho que fazer, eu tenho este dever, essa obrigação com o meu próximo. E este próximo é o nosso pai, a nossa mãe, o nosso irmão, os nossos avós, é a nossa família em geral e a sociedade, né? Então nós temos esse dever, né? Ai do ingrato, será punido com a ingratidão e o abandono. Então essa punição, por quê? Porque transgredimos uma lei divina. E todas as vezes que nós transgredimos uma lei divina, nós somos chamados, somos punidos. É castigo de Deus? Não, Deus não castiga ninguém. Nós é que nos castigamos a nós mesmos. É nós. Nós é que temos essa dificuldade, né? E temos que aprender. Alguns pais é certo, descuram ou descuidam de seus filhos, dos seus deveres, e não são para os filhos o que deviam ser, mas a Deus é que compete puni-los e não a seus filhos. É muito comum dizer, o meu pai, a minha mãe, que não valia nada, me batia, me fazia isso e era aquilo e tal, abandonou a casa, abandonou a família, nunca me deu carinho, nunca me deu amor. Mas olha bem, Ele nos deu este corpo, esta vida que nós estamos aqui. Já é um motivo de gratidão, mas se nós achamos dessa forma, então voltamos lá no passado.
É porque fomos ingratos com os nossos pais no passado. Então vem a ação, a reação. Né? Isto é punição? Não. É Deus nos chamando a atenção para que nós sinta, né, o valor, o respeito que nós devemos ter. Então é motivo de agradecer e não criticar. Só a Deus é que compete puni-los e não a seus filhos. Condenar por quê? Quem de nós que pode condenar e tem esse direito de apontar o dedo para alguém? Ninguém tem esse direito, né? Porque todos nós temos culpa, todos nós erramos. Olha aquela passagem lá da mulher adúltera, né? Que vieram apedrejar ela até a morte, de acordo com a lei mosaica. E o que é que Jesus disse? Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Já começando pelos mais velhos aos mais novos. Todo mundo jogou a pedrinha no chão, de cabecinha abaixo, e foi embora com vergonha. E nós somos a mesma coisa. Ninguém tem esse direito de julgar ninguém, muito menos nosso pai e nossa mãe. Ninguém tem esse direito. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados, como eles fizeram conosco na infância. Quantas noites a nossa mãe, o nosso pai ficaram no nosso lado, né? Quantas noites preocupados, colocar nas costas, né? E levar para os médicos, hospitais, passar a noite no seu lado. Quanto o valor da nossa mãe, que amamentou durante aquele período, o período de gestação, que ali já é a vida, né? Quantos sacrifícios. Então, é justamente isso que está chamando a atenção para nós. Sobretudo para com os pais sem recursos, é que se demonstra a verdadeira piedade filial, como eu falei há pouco, levar aos hospitais, comprar um medicamento. Quantos não tem um dinheirinho para comprar um remédio? Não tem. Até mesmo o próprio alimento, a sua própria casinha, às vezes caindo, aqueles barraquinhos, né? Ali os filhos devem dar atenção ao seu pai. Não, pai, não, mãe, vamos morar comigo, né? Mas este morar comigo não é para explorar o seu velhinho, a sua velhinha, não. Né? Para terminar de cuidar os filhos, de criar os filhos, netos, para eles passear, porque em muitos casos acontece assim, né? Não, é para dar repouso na velhice, nas suas necessidades, o alimento, aquilo que é necessário e, acima de tudo, o amor e o carinho. Não é para colocar lá numa casa de repouso e abandonar como se fosse um produto descartável, né? Não serve mais, já bota mais, que é a melhor coisa que nós vamos fazer. Lá é bem tratado, é cuidado. Não é não. Por mais que seja, mas o carinho. Quantas vezes nós fomos visitar casas de repouso dessa ordem e conversando com os idosos. E eles diziam para nós assim: o que mais me dói é os meus filhos que não aparecem aqui para me visitar. No dia de Natal, 1º do ano, aniversário, datas marcantes que eles faziam as festas para receber seus filhos, eles não recebem a visita desses filhos dentro dessas casas. São abandonados, anos e anos sem ver
o carinho de um filho, de um neto, um abraço, um beijo. Isso dói, meus irmãos, verdade? Eu vou passar para vocês agora, para finalizar, um vídeo, tá? Que vai falar tudo isso que eu falei e muito mais. Preste atenção. Você senta ali naquela cadeira ali que eu vou virar aqui o computador para vocês, tá? Vamos lá. Presta atenção aqui. Espero que vocês consigam ver. Vocês estão vendo a imagem aqui? Dá para ver? Dá? Então vamos lá. Carta de pai para filho. Meu muito amado filho, o dia em que este velho não for mais o mesmo, tenha paciência e me compreenda. Quando eu derramar comida na minha roupa e esquecer como amarrar meus sapatos, tenha paciência comigo e lembre-se das horas que passei te ensinando a fazer as mesmas coisas. Se quando conversar comigo, você perceber que eu repito as mesmas palavras e já até sabe como termina, não me interrompa, mas me escute. Quando você era pequeno, para que dormisse, eu tinha que contar-lhe centenas de vezes a mesma história até que os seus olhinhos se fechassem. Quando estivermos reunidos e sem querer fizer minhas necessidades, não fique com vergonha e compreenda que não tenho culpa disto, pois na velhice já não poderei controlar. Pense quantas vezes, quando criancinha, eu ajudei e pacientemente estive ao seu lado, esperando você dizer: "Pronto, papai, terminei." Você lembra disso? Não fique nervoso quando eu não quiser tomar banho, nem me chame a atenção por isso. Lembre-se dos momentos que, com bom humor, corria atrás de você, inventando 1000 pretextos para convencê-lo e tornar agradável seu banho. Lembra? Quando me vir ignorante, sem nada entender das tecnologias e aparelhos modernos, te suplico que me dê o tempo necessário e não me machuque com sorrisos sarcásticos. Lembre-se que fui eu quem te ensinou tantas coisas: comer, andar, se vestir e como enfrentar a vida até onde você chegou. Tudo isso é produto de meu esforço e perseverança com você. Se alguma vez não quiser comer, não insista, meu filho. Sei quando posso e quando não devo. Também entenda que, com o tempo, já não terei dentes fortes para morder, nem aquele olfato e paladar aguçados para sentir o cheiro e o gosto como antes. Quando minhas pernas falharem por estar cansado de andar, dê-me seu braço, meu filho, para apoiar-me, como eu fazia quando você começou a caminhar com suas perninhas fracas. Por último, quando algum dia me ouvir dizer que não quero mais viver e sim morrer, não fique triste. Algum dia você entenderá que isso não será por sua falta de carinho comigo, nem porque não o amo mais. Compreenda que é porque já não estarei vivendo, mas apenas sobrevivendo. E isto não é viver. Sempre quis o melhor para você e preparei os caminhos que você deve percorrer. Não se sinta triste, enojado ou impotente ao ver-me tão velhinho e incapaz. Dá-me seu coração e seu ombro. Compreenda-me e me apoie, como eu fiz quando você começou a viver. Da mesma maneira que te acompanhei em seu caminho, meu filho, peço-te que me acompanhe até terminar a minha jornada. Dê-me honra, amor e paciência, que eu te devolverei gratidão e sorrisos. E Deus, que é justo, te recompensará por tudo o que fizeres por mim. Com o imenso amor que tenho por você, carinhosamente, seu velho e abnegado pai.
Aí está, meus irmãos, a pura realidade, né? E quanto que nós somos caros a esses nossos amados pais. E que hoje nós estamos no lugar deles, né? 74 anos, 80 anos, 100 anos, né? Já temos a felicidade de chegar com as idades altas, né? E que mantenhamos sempre aquela obrigação que nós temos com os nossos idosos, da mesma forma que eles tiveram conosco. Agradeço a atenção de todos, o carinho que a mim foi dirigido, as boas vibrações, a assistência espiritual que aqui se faz presente, e eu tenho certeza que aqui esse salão está lotado de pais, mães, junto com seus filhos, lembrando quanto eles foram caros na sua vida quando estavam aqui conosco. Que sejam todos abençoados, que sejam todos esta luz, esse exemplo para cada um de nós. Muita paz e muita luz a todos e um bom final de semana. Que Deus o abençoe a todos. Muito obrigado.